Tentando reconectar. Agora está. Bom dia a todos. Bem-vindos à nossa live, em referência ao dia 18 de maio. Então, hoje estamos aqui, Tayane, atualmente sou presidente do CMDK, represento a Secretaria Municipal de Assistência Social. Já atuo na política da assistência social há 12 anos, Também temos os nossos conselheiros de direito, a Claire, também representante governamental pela Fundação Cultural. Bom dia. Também temos a dona Marli, representando a sociedade civil, através da entidade Rede ao Mar. Bom dia. Dona Marli, por favor, queres dar abertura? Dona Marli chegou gentilmente com um poema, ou poesia, daí ela explica certinho, para a gente começar esse assunto de forma bem presencial e com a alma renovada. Por favor, Dona Marli. Hoje, dia 18 de maio, a gente tem esse marco histórico aí na nossa legislação. E é muito bom quando a gente pensa criança, Pensa criança, pensa adolescente. E a gente tem visto uma apatia muito forte das famílias nos dias de hoje. E a gente precisa resgatar um pouco daquilo que é cuidado e proteção. E esse poema da Juliana Helpa, que ela representa hoje no Brasil a atuação global, trabalha com abordagem educacional por princípio, que é o que nós trabalhamos lá na Rede ao Mar, é muito profundo. Eu gosto muito desse poema e eu gostaria de estar lendo para você esse poema. O título do poema é O que a criança precisa? Gente, o que a criança precisa no ano de 2023, no século 21? O que as nossas crianças de hoje precisam? Juliana Help, ela trouxe um apanhado do que verdadeiramente a criança precisa. Então diz assim o poema: toda criança do mundo merece ser instruída para o momento presente, para as etapas da vida. Criança precisa ter pai, criança precisa atenção, ter carinho da mamãe, ter limites e educação. Criança também precisa correr, cantar, pular, ter momentos para rir e momentos para chorar. Lazer, viagem, brinquedos, livros, tecnologia. A criança também precisa crescer em sabedoria. Ter conhecimento, sim, mas também saber aplicar a sabedoria é o grande segredo de todos nós. Criança precisa ler, escrever, passear. O mundo do conhecimento, histórias, cultura, bastante divertimento. Criança, nós não podemos esquecer da saúde da criança. Para brincar e crescer, é preciso segurança. A gente precisa promover isso para as nossas crianças do século 21. Criança precisa, e uma lição muito importante para ensinar a criança, foi Deus quem lhe planejou um futuro de esperança. Eu e você somos responsáveis por essa esperança. Por isso que a logo da Rede ao Mar, a gente tem isso para nós. O nosso slogan é levar esperança ao coração da criança. Todo adulto, todo ser humano, todo pai, toda mãe precisa fazer isso. Precisa levar esperança ao coração da criança, porque ela é o futuro do nosso mundo de hoje. Faço desse poema um convite, uma convocação de Juliana Helpa, para agirmos pela criança presente de nossa nação. A gente ouve muito, gente, a gente escuta muito a respeito de que a criança, nas igrejas principalmente, nos lugares, nas instituições, a gente escuta muito, Eu acabei de falar agora mesmo, Que criança é o nosso futuro. Mas sabe, no meu coração, desde 2015, quando nós abrimos a Rede ao Mar, criança é o futuro do hoje. É o futuro do presente. Se nós não cuidarmos da criança hoje, se nós não a protegermos hoje, se nós não tivermos um olhar de segurança, de proteção, de cuidado, de abraço, de acolhimento hoje, que tipo de adulto nós teremos no amanhã? Então essa é a nossa contribuição, a contribuição da Rede ao Mar.
Vamos aqui ver mais algumas coisas com as nossas conselheiras do CMDK, né? E aí você tem no Conselho da Criança e do Adolescente um forte braço para te ajudar com isso. No Conselho Tutelar da nossa cidade, um forte braço para te ajudar com isso. Nas escolas municipais, na nossa educação, na política da educação, na política da saúde, na política da cultura, a gente tem um forte braço. Sabe o nosso problema? A gente não acessa esses braços. E a gente precisa aprender a acessar. Já vou puxar a tua fala e vou convidar você que não segue a rede social do CMDK, por favor, compartilha. Esse vídeo vai ficar aqui na nossa rede social. E se você souber dessa situação, de alguma coisa que nós podemos oferecer, ajudar e servir, por favor, entre em contato conosco, tá? Tá, e a gente pode já falar de algum número para a pessoa já no começo saber que tem um número daqui? Isso, perfeito, Claire. Eu gostaria de pegar esse gancho, né? Como a dona Marli falou, do nossa reunião do conselho também, do CMDK. Acontece toda uma reunião aberta. Ele acontece sempre nas nossas reuniões ordinárias na Câmara de Vereadores, na segunda quarta-feira de todo mês. Você é nosso convidado, viu? Nosso calendário de reuniões também está publicado ali no site da Prefeitura. Então a gente é parceiro, a gente quer escutar vocês. Acompanhem os nossos assuntos também discutidos, sempre voltado, a gente só trata sobre a política da criança e do adolescente nessas reuniões. Aqui a gente tem alguns representantes do conselho, mas o conselho é um órgão paritário, ele vai atuar tanto com a sociedade civil e com os governamentais em número igual. E a gente Qual que é o número do número igual, tá? Quantas pessoas a gente tem? São 6 representantes titulares de cada entidade. Então, 6 entidades governamentais e 6 da sociedade civil. Tá bom? Mas o dia de hoje, o 18 de maio, a gente está fazendo uma ênfase por conta de quê mesmo? Isso. Então, assim, essa campanha que a gente está fazendo hoje, aqui no nosso município, a gente resolveu fazer através de live para notificar para vocês, para estar informando, assim como a Cléia compartilhar depois esse comentário, esse conteúdo, né, dona Marli? Isso, exato. A gente vai deixar essa live salva. Durante o dia a gente também vai publicar outros conteúdos sobre o tema, né? Mas hoje, por que o dia 18 de maio? O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, hoje ficou marcado, né? Ele foi instituído pela lei lá nos anos 2000, né? E ele foi... Por que foi feita essa data? Porque lá em 18 de maio de 1973, né, a jovem Araceli era uma criança de 8 anos, ela foi brutalmente... ela foi drogada, ela foi estuprada, ela foi violentada e até hoje esse crime permanece sem solução, sem os culpados terem sido presos, terem feito a justiça com eles, né? Então eles seguem sem solução esse caso. É triste, né? Mas essa data foi em alusão. Então hoje, no Brasil inteiro, vai ter ações desse tipo para a gente poder intensificar Exato. E garantir o direito, né, dona Marli? Que assim, o CMDK exclusivamente ele tem que garantir os direitos junto com o Conselho Tutelar, junto com toda a educação, a cultura, o lazer e as entidades, né? Hoje a gente tem aqui a Rede Almar, que brilhantemente atua lá na praia. Alguém já conheceu, já passou, já viu, já comprou pão, né? Então, assim, ó, hoje isso é um dos nossos braços para garantir os direitos, tá? E exclusivamente hoje a gente está conversando sobre o dia 18 de maio, tá? Quando a gente fala de abuso, dona Marlene, quando a gente fala de violação, a gente, aqui no nosso manual, a gente começa a entender que é quando há uma força, né? Exato. Você forçou a criança a fazer alguma coisa. Ela até tentou dizer não. E aí, a partir daquilo ali, é uma violência, é mais ou menos assim que a gente já pode entender que a violência ocorre? Sim, a violência é sempre nesse viés de que a criança não quer. Agora, com a criança, Cléia, a gente tem um outro agravante, né? Que às vezes a criança, ela é iludida, né? Às vezes ela é iludida, né? Por um adulto. Ela é iludida, ela muitas vezes, né, cantada, né, com chocolate, com pirulito, né? Ah, tira sua roupinha, vamos ver, vamos fazer uma foto bem bonita, uma brincadeira. Então, gente, como que a violência, a gente percebe na violência contra a criança, né? Eu estava assistindo ontem, Cléia, do Visão Mundial,
uma escritora de um livro que é best-seller no Brasil hoje. E ela contando a experiência dela. Ela com 4 anos de idade, num lar totalmente disfuncional, a madrasta vem e derrama sobre ela uma frigideira de óleo quente. E essa menina com 4 anos de idade sai correndo com dor e vai para a rua e não volta mais, porque a mãe tinha morrido, o pai estava alcoolizado por conta dessa situação de perda de mãe, uma família totalmente disfuncional. Então a violência, se a gente for pensar na violência nua e crua, a gente vai ver que ela tem muitas facetas. Muitas facetas. Não é só o fato do dizer não. Isso. Sabe? Às vezes você não compreende, né? A gente não consegue compreender como nós vamos nos libertar disso, né? Trabalhando com o adulto de hoje. Infelizmente, a gente tem que trabalhar com o adulto de hoje para que a criança do hoje possa ter um futuro amanhã. Que é a esperança que a gente tanto quer oportunizar, né? E aí, é só um item muito interessante, que a maioria dos casos de violência sexual, ela ocorre dentro de casa. Presta bem atenção em quem você coloca. Quem me conhece é que sabe, gente, minha casa é meu templo. Minha casa é meu lar. Né? E quando a gente tem uma criança, a gente tem que ter essa noção que, infelizmente, é num ambiente doméstico ou familiar ou pessoas conhecidas dentro da família. Isso dá medo, dá agonia, assusta, né? Porque pós-pandemia, meus amores, a porcentagem de violência, ela quadriplicou. Então, a gente está literalmente pedindo um alerta para que você entre em contato conosco ou com alguma das nossas plataformas que a gente vai poder oportunizar aqui, porque é o cuidado da criança. A gente tem que cuidar hoje. É o que a dona Marli falou no primeiro poema que ela fez. Se você perdeu o poema, por favor, volta um pouquinho a conversa para você voltar nesse poema, porque ele foi extremamente pontual. Eu tenho que garantir a esperança dela hoje, por isso dessa live, né, Tati? E quais são os tipos de abuso, já que a gente está falando sobre eles? Isso, então eu só queria complementar aqui a fala da Claire, da dona Marli, né? Que também não é só a criança só praticar o ato, mas só a criança presenciar o ato também é um ato de violência sexual. Então, às vezes, a gente não se atenta a esse tipo de situação. Ele vai presenciar como? Ele vai presenciar, vai ser na hora, ali no ato, vendo alguma situação, ou pode ser online também, pessoal. A gente não pode esquecer dessa questão. O online também é uma violência. Tá? E é isso que a gente vai falar um pouquinho sobre esses tipos de violência, né, Claire? Então, a gente tem a violência sexual, ela vai incluir o quê? Ela vai incluir o abuso sexual, a exploração sexual e também o tráfico de pessoas. Então, são esses tipos de violência sexual que as crianças acabam sendo vítimas, né? E também a gente tem que, conforme a Claire falou, na pandemia esse número aumentou demais. Então, em 2021, o auge ali da pandemia, né? A gente foi registrado mais de 20 mil casos de abuso contra criança e adolescente. Cerca de 87% delas foram as meninas, tá? Então, meninas, e desses 87%, 40% tinham menos de 10 anos. 10 anos. Então, assim, ó, pra mim, ainda mais que eu tenho uma filha nessa faixa etária abaixo de 10 anos, isso me assusta muito. É uma violência, né? A gente tem que estar sempre atento a qualquer situação. Tem que conversar com nossos filhos desde agora. Tem que falar, olha, nessa parte do seu corpo ninguém pode tocar. Nessa parte sou eu que vou acompanhar o seu banho e vou ver, e pra gente fazer a higiene. É isso que a gente tem que ter em mente hoje em dia. A gente tem que normalizar esse tipo de fala com os nossos filhos, enquanto pais, enquanto responsáveis. Para que eles saibam o limite de qualquer outra pessoa e tenham segurança na gente enquanto pais, para receber uma informação, olha, aquela pessoa fez um toque desnecessário. Até porque ela não vai falar isso, né? Não vai falar. Dona Maria, a senhora entende que não é assim que ela vai falar, olha, fulano me tocou. Viu aquele tio lá, ele passou dos limites comigo. Ela não vai ter essa liberdade de falar se ela não souber que aquilo ali tem limite, né? Ele tem um limite, né? Eu não sei nas vivências de vocês se alguém já presenciou alguma situação assim, mas a criança, ela muda completamente. Ela se sente invadida, mas ela não sabe nem como ela fala, né? Às vezes é brigando, às vezes é chorando, às vezes é ficando mais melosa, né? Mais grudenta com a pessoa, às vezes ela confia só num amiguinho, ou ela para de falar. Então, essa percepção, para quem cuida ou para quem trabalha de criança, ela precisa ser muito bem administrada. E acolher, né? A gente precisa acolher os nossos.
Quando a dona Marli fala de esperança, é o acolhimento. É o que a gente realmente precisa fazer. Quando a gente entende que as famílias disfuncionais, elas estão presentes no nosso dia a dia e muito próximos, a gente consegue entender que a gente tem um trabalho muito grande de direitos, não só da criança, mas direitos sociais, né? Que o combate ele é para que não aconteça com o outro também, para que ele não se sinta o violador, para que ele entenda que aquilo que ele faz também é errado, né? E sabe, Cléria, uma coisa importante, que na política da educação, nos contraturnos escolar, como é o caso da Rede Almar, durante todo o mês de maio, nós trabalhamos, e aí a nossa rede social está repleta das fotos, né? Nossa criança, a família, ela autoriza o uso da imagem das crianças, então a gente tem essa autorização por escrito dos pais. E semanalmente a Rede Almar posta lá no Instagram, no Face, no YouTube, na plataforma de site dela, todo o trabalho que é feito com as crianças. A gente tenta instruir essa criança, né? Então a gente faz o semáforo do toque, aonde pode tocar, nós atendemos crianças de 4 a 16 anos. E todos os nossos professores, eles têm esse currículo no mês de maio da gente trabalhar essa questão da violência sexual. Ontem, quem acompanha aí as redes sociais da Rede Almar, nós fizemos passeata na rua, colocamos cartazes, as crianças saíram na rua cantando, né? Ó, meu corpo é meu tesouro, meu corpo é meu tesouro, né? Ó, não toca, meu corpo é meu tesouro. Por quê? Porque por meio do viés da educação, do ensino, da instrução, a gente vai plantando essa sementinha na criança também dela se proteger. Né? O meu netinho, ele é aluno da Rede Almar. E ele chegou esses dias, na primeira semana que a gente investiu na questão de mostrar para a criança, com os fantoches, com o currículo, com as aulas, né? Onde pode, onde não pode. Então ele chegou para mim na minha sala e falou: vovó, ó, aqui pode, tá? Aqui não pode. Aqui no meu bumbum não pode. Ele tem 4 aninhos, tá? Ele não recebeu isso lá na casa dele. Ele não recebeu isso em outro lugar. Ele recebeu lá num projeto social. Mas se todos nós tivermos este olhar de dizer para a criança onde pode e onde não pode, de dar a ela o limite do próprio corpo, que ela vai ter liberdade para dizer aonde pode e onde não pode, a gente vai formatar, né? A gente vai formatar um adulto consciente, uma criança com esperança. Essa é a nossa intenção, né? Quando a gente trabalha na garantia do direito da criança, né? Dá trabalho? Dá bastante trabalho. Gente, mas a gente precisa do teu apoio. Por favor, nos apoie, vá nas nossas reuniões, entre em contato com os nossos projetos, vá conhecer os projetos. Esse ano vou mudar um pouquinho o gancho para falar de uma política pública que a gente está ofertando aqui no município, que não é só coisas que não conseguimos fazer, muito pelo contrário. Essa gestão agora, essa comissão agora, ela tem brigado para que os direitos possam ser garantidos. Ela demora, né, dona Marli? Ela demora, mas é uma construção e você faz parte dessa construção. Hoje a gente tem quantos projetos contemplados pelo Fundo da Criança e do Adolescente que garantem essas políticas públicas para o município, tá? Hoje a gente tem 10 projetos em execução no nosso município. 10, né? Então são 8 entidades executando esses projetos. Perfeito. A gente conseguiu ampliar bastante, né? A gente consegue, esses projetos estão atendendo em todo o território do nosso município, inclusive na Vila da Glória, no Ervino, que são mais afastados, né? E são projetos muito relevantes, assim como o da Rede Almar, né, que eles têm essa questão, é o único projeto que a gente tem com contraturno escolar, né? E temos os outros projetos de musicalização, temos ecoterapia, temos a questão ali com a PAI também, com a sala que eles precisam, a gente conseguiu fazer também sala essa sensorial, a estruturação ali deles com a sala, então são todos recursos do FIA aplicados para essas entidades, né? Gostaria também de falar que a gente, enquanto conselho, a gente tem pensado na capacitação continuada, né, dos nossos profissionais ali, sim, tanto da educação quanto da assistência social. Na verdade, todas as políticas foram convidados, né, para estar nesse... A gente já fez uma primeira etapa, agora no dia 25 a gente tem uma nova etapa, também vai ser aqui no Cine Teatro com os nossos professores. Você também já é nosso convidado. O que vai ter dia 25? Dia 25. Já vamos chamar para capacitação também. Dia 25, né, o conselho fez um cronograma, né, junto com a EGEM, né, a pessoa do Rudinei ali que está ministrando esses cursos para a gente, com a Ira Maia, né.
Só explica quem eles são, quem a pessoa Então, tá entendendo. eles são psicólogos, doutores nessa área da criança e do adolescente, né? E agora a gente está foi instituído no nosso município, né, o protocolo. Tem dois protocolos Dois em protocolos andamento. em andamento. Dois protocolos em andamento. Gente, 2 protocolos em andamento. Um já é difícil, imagina 2, mas nós vamos explicar conseguir. por que tem que ter um protocolo? Tem que Explica aí. ter. A gente... Por que tem que ter? Isso, o protocolo ele vai o quê? Ele vai normatizar toda a ação de todas as políticas. Para quem que eu devo encaminhar, o que eu devo fazer, como eu devo fazer. Então, mesmo havendo muita rotatividade dos profissionais, o pessoal vai saber, vai ler o protocolo, vai ler, não, esse daqui é uma situação de abuso, eu preciso notificar, Qual eu preciso grupo? encaminhar para escuta especializada, né? Então, assim, esse que a dona Marli falou, a gente tem 2, esse é um, que é o protocolo da escuta especializada, então as crianças que foram, né, vítimas de violência, né, que houve alguma denúncia, elas vão ser escutadas pelos profissionais, pode ser da saúde, da assistência social, enfim, todas as políticas estão sendo capacitadas e vão continuar sendo durante o ano inteiro, O ano né? todo, gente. Essa é uma primeira etapa, a gente vai partir para uma segunda etapa, e a gente tem, se eu não me engano, até setembro, encontros previstos com essa capacitação. 10 a 17, daí aquela última semana completa com todos. Exato. Então, assim, a gente tem investido também na capacitação, e o outro protocolo, como a dona Marli falou, é a da questão do ato infracional no nosso município, né? O que a gente faz, gente, com uma criança, um adolescente que pisou na bola? Exato. Então a gente tem um protocolo. O protocolo é isso mesmo, né, Thay? O protocolo vai dizer para as políticas públicas, vai orientar Como fazer, como que como você agir. vai lidar com aquela criança que chegou para você. Então, gente, isso é uma inovação no nosso município, na cidade de São Francisco. Acho que na do Sul, região a também, nossa tá? ilha, tá? Na nossa região. Isso mesmo. Porque a gente vê, a gente ouve, escuta que vários municípios ainda não têm os protocolos para atendimento da criança, para garantia. O protocolo que nós estamos falando, gente, é a garantia do direito daquela criança. Ela vai chegar, ela vai ter o direito de ser escutada, de Não ser ser ouvida revitimizada. e não ser Revitimizado. não vai passar por isso, né? Pensa, se você não tem essa normativa, se você não tem essa instrução, os profissionais, todo mundo vai ouvir a criança vai se repetir. Pensa na dor que vai ser para essa criança. Então, o nosso município está de nota 10. E a gente precisa que a população apoie, sabe? Eu fiquei muitos anos fora daqui. 29 anos eu fiquei fora, eu saí daqui, eu era adolescente ainda. E quando eu vinha de férias, era uma coisa, São Chico não vai, a ilha não vai, a ilha não vai. Gente, a ilha vai sim. A ilha tem ido muito longe. Depois que eu voltei, né, de volta para o nosso município, eu sou da terra, eu sou lá do Paulas, né? Eu como berbigão, eu sou filha de pescador, mas depois que a gente voltou, nesses últimos 16 anos que eu estou aqui, nós crescemos muito. E nós temos muito mais para crescer. Mas sem a população, sem o olhar da população, tem uma coisa interessante, né? Tem uma fala do meu pai. Meu pai, um pescador, um dos mais antigos da cidade de São Francisco do Sul. Ele sempre dizia assim, filha, a cidade do não tem é aqui em São Chico, mas eu vou ser obrigada agora a contrariar o meu pai. Não, a cidade de São Chico agora tem um protocolo de atendimento à criança e ao adolescente. Ela tem um CMDK que se importa, né? Um conselho da criança, do direito, que se importa com as crianças. A gente não consegue transformar tudo para ficar 10%, para ficar 100%, mas a gente consegue passo a passo a chegar longe. E principalmente se a gente tiver o apoio da nossa população, de quem é da terra, né? De quem é da terra, quem nasceu aqui conhece a nossa história, né? Todo mundo já da terra fomos daqui. uma cidade do não tem, mas hoje a gente tem. A gente Está tem muita coisa. né? Estamos construindo uma ilha abençoada para nós, né? Que garante direitos, né? Verdade. Então, assim, nesse viés do garantir direito, a gente precisa, né? Na verdade, não é nem o que a gente precisa, é o que a lei diz, né? Todas as entidades que atuam com criança e adolescente precisam estar inscritas no CMDK.
Vamos fazer Tá? esse convite, porque eu conheço pelo menos umas 3 que ainda nem sabem que a gente está aqui para poder Exato. oportunizar e garantir os direitos. Às vezes- Como é que faz? Que horário está aberto ali? O que ele tem que Isso. fazer? Para buscar, a gente tem resolução que normatiza essa questão de estar inscrito no CMDK. Porém, né, a gente sabe que é um pouco difícil, às vezes, de achar essas resoluções, de ter orientação. A gente está ali disponível na Secretaria da Assistência Social, das 8 às 14. Ali fica também a Secretaria Executiva dos Conselhos. Ok. Tá? E vocês podem estar entrando em contato, as entidades que atuam com criança e adolescente e adolescente no nosso município devem estar entrando em contato para solicitar a sua inscrição. Só as entidades que têm inscrição também vão conseguir captar recursos do FIA para estar elaborando o projeto, estar executando esse E projeto. de outros durante o ano. projetos também, né? E Não outros precisa, projetos também. precisa nem só do FIA, né? E uma fala bem importante, tá? Eu quero fazer um apelo aos pais. Você que tem uma criança e Isso, participa num projeto, Ele tem que ter. cuide se esse projeto, se ele está inscrito. Por quê? O que significa estar inscrito no Conselho da Criança e Adolescente? Significa que os conselheiros de direito olharam para essa entidade, foram ao local, vistoriaram se tem alvará sanitário, se tem alvará de bombeiro, se o técnico local é responsável. seguro para manter aquela criança. Pense nisso quando você escrever a sua criança no projeto social. Exato. Pense se essa entidade ela está certificada com toda a segurança que o teu filho precisa ter. Eu sou grata a Deus pela vida dos pais. Nós temos hoje 120 crianças na Rede Almar. Sou grata porque eles confiam na Rede Almar. Mas lá a gente tem esse cuidado, esse olhar. Tudo precisa estar dentro do parâmetro da lei. Para que a gente Legalidade, possa né? dar a segurança para a criança, segurança que ela precisa. Falando em segurança, tá? Eu acho que a gente já conseguiu passar o recado, não só do dia 18, mas de todas as intervenções que o CMDK tem executado aqui e realizado no município. E vamos dar as dicas dos contatos, se acontecer qualquer coisa com a nossa criança aqui no município, sobre que número que a gente tem que ligar. O número 100 é pra quê, tá? É só pra gente dar. Quando você pega o telefone, o número 100 eu ligo pra que situação? Isso. O Disque 100 ele vai ser um número de atendimento nacional, que eles vão reportar aos municípios todas as demandas de violação de direitos humanos, tá, pessoal? Voltamos. Calma, caiu, mas já voltamos. O E o número 100? Diz que 100. 100 vai ser, então, para denúncias de violação de direitos humanos. O 180. 180. Isso, Pronto. para violência doméstica e familiar, tá? Contra a mulher, principalmente, né? 190. 190 polícia, né? Um número também todo mundo deve conhecer, tem que conhecer. Risco Qualquer imediato. situação, risco imediato, qualquer situação que envolva a mulher, né? Além da criança e do adolescente, mas que envolva a mulher, e qualquer situação que você presencie no Mulher, ato, criança você e deve idoso, acionar. Idoso. né? Mulher, Mulher, idoso. criança e idoso, gente. Tá? Aí, e se caiu, se machucou, se quebrou, se atropelou, é o 2. 199. Temos o SAMU 192 e o bombeiro também no 193, né, que vocês devem estar recorrendo. Mas aqui no município, especificamente, quais são os números, tá? Então, aqui no nosso município, especificamente para as questões que envolvem a criança e adolescente, seja em abuso ou qualquer outra situação que esteja violando o direito dessa criança, né, que precise da atuação do Conselho Tutelar, vocês podem ligar no 3444-4655. Também tem o número de plantão deles, né? Então, esse é o número do Conselho Tutelar. Ainda também tem os outros canais de denúncia, que seriam o CREAS também, o CREAS de São Francisco vai atender toda essa questão de abuso, de violação, eles fazem todo esse acompanhamento, não só da criança, mas como da família também. Que é a que a gente Tá. falou. E vocês podem entrar em contato no 3444-1518. Nossa agenda eletrônica digital, nós agradecemos muito por todos esses números. E assim, estamos à disposição de vocês. Queremos que vocês entendam que estamos aqui para servir e para garantir os direitos. Que, por favor, compartilhe essa live, ela vai ficar salva. Compartilhe, coloque perguntas, dê indicações, vá nas nossas reuniões. Nós estamos aqui para servir a nossa criança, o nosso adolescente, garantindo os direitos delas. Um bom dia para todos. Bom Bom dia. dia. Até a Tchau, próxima. tchau. Até a próxima. Até a próxima. Concluído. Lado a lado.